Olá, eu sou Carolina Miranda, coordenadora de projetos pedagógicos na Nova Escola. Você está vendo o curso Ensino Médio na BNCC, Investigação e Intervenção. Você sabe como despertar nos estudantes a curiosidade pela investigação e incentivar o desenvolvimento de habilidades como elaborar hipóteses, formular problemas e criar soluções? Nos vídeos iniciais, nós vimos que uma das grandes novidades do ensino médio são os itinerários formativos e que, segundo a BNCC, eles devem estar organizados em torno de um ou mais eixos estruturantes. Por isso, nessa parte do curso, nós vamos aprofundar nossos conhecimentos sobre o eixo investigação científica. Neste vídeo, o Paulo Cunha, que é professor de Ciências da Natureza e especialista em currículo e formação de professores, nos conta o que está previsto de ser desenvolvido no eixo investigação científica e nos dá a dica de como trabalhar com ele na escola. Bom, a investigação científica ela tem por princípio colocar os estudantes diante de situações reais nas quais eles possam identificar fenômenos, sejam esses fenômenos naturais ou fenômenos sociais, e a partir da identificação desses fenômenos, estruturar processos de investigação que levem esses estudantes a reconhecer a importância da coleta de dados, a importância da sistematização desses dados, do desenvolvimento de estratégias de pesquisa, para que eles possam, por exemplo, identificar problemas, propor soluções, essas soluções geralmente baseadas no levantamento de hipóteses e no teste dessas hipóteses. Então, fundamentalmente, quando a gente pensa na investigação científica, a gente está pressupondo, quer dizer, que esses estudantes desenvolvam habilidades que permitam a eles identificar a complexidade do mundo no qual todos nós estamos inseridos. Um mundo complexo como o qual a gente vive hoje, ele requer intervenções, ele requer habilidades que permitam às pessoas identificar as diferentes situações a partir de processos investigativos que expressem suas opiniões baseados em evidências, e para isso os processos investigativos são extremamente importantes durante a formação das pessoas. Bom, o foco pedagógico ele está centrado na estruturação de situações didáticas que levem os estudantes, por exemplo, a identificar nas realidades nas quais eles estão inseridos, por exemplo, no ambiente da escola, situações que aparentemente são cotidianas, mas que, quando analisadas a partir de estratégias, a partir de metodologias e tal, permite que esses estudantes tenham uma nova interpretação, uma nova visão a partir dessas questões, desses problemas. Então, se a gente olhar, por exemplo, o dia a dia da escola, há quase uma naturalização, né? A gente tem um espaço que aparentemente é sempre aquele mesmo espaço. As pessoas vão perdendo a possibilidade de fazendo questões a respeito, como é que eu melhoro isso, quais são as questões que estão envolvidas nisso, quais são os problemas que aparecem e tal. E quando você instiga as pessoas a olharem o seu contexto, o seu entorno, o seu ambiente no qual elas estão inseridas, a partir dessas estratégias, é curioso ver o quanto as pessoas, e os estudantes no caso, passam a identificar possibilidades de intervenção e de melhoria desses espaços. Então, acho que, sob o ponto de vista pedagógico, quer dizer, utilizar os próprios espaços nos quais os estudantes estão inseridos para promover esses processos investigativos é uma forma não só de valorizar os estudantes, valorizar a sua ação dentro do próprio espaço escolar ou no contexto da comunidade no qual estão inseridos, mas também de possibilitar novas possibilidades de intervenção nesses espaços, né? É preciso entender que a investigação científica não é atribuição de ciência da natureza, como normalmente ocorre nas práticas escolares e tal. Investigação científica é algo inerente a todas as áreas do conhecimento. Quer dizer, estruturar processos de investigação que levem os alunos a levantar dados, levantar hipóteses, identificar questões, propor soluções, propor
diferentes abordagens para os problemas, sejam eles locais, regionais, sejam eles problemas sociais, ambientais e assim por diante, é algo que hoje é inerente a todas as áreas do conhecimento. Isso significa que todas as áreas do conhecimento, portanto, os diferentes professores, sejam eles de ciências da natureza, química, física, biologia, ou de história, de geografia, de sociologia, ou de linguagens e tal, estão aptos a desenvolver processos de investigação científica com seus estudantes. A questão central, nesse caso, é identificar temas, identificar situações que sejam potencialmente ricas para o desenvolvimento dos estudantes. Quando a gente fala de desenvolvimento dos estudantes, é colocar os estudantes diante de situações reais nas quais eles sejam instigados a fazer pesquisas para entender questões. Por exemplo, responder questões que, de alguma maneira, faça com que eles busquem essas informações, com que eles mergulhem nos temas, com que eles identifiquem abordagens diferentes que possam levar a compreensões diferentes dos fenômenos. É preciso compreender que a investigação científica ela é um processo de longo prazo, o que significa dizer que apenas uma visita ao laboratório com uma atividade experimental, ela não representa uma investigação científica. Existem diferentes etapas. Por exemplo, é importante que os estudantes se deparem inicialmente com uma situação na qual eles possam, por exemplo, levantar hipóteses, na qual eles possam ver informações ou dados referentes ao fenômeno. Num segundo momento, é importante que eles revisitem esses dados, essas informações, a partir, por exemplo, do diálogo com outros atores, sejam esses atores os próprios colegas de sala de aula, professores ou agentes externos. Numa etapa seguinte, é importante, por exemplo, que sejam pensados novos processos, novas estratégias para colocar em xeque essas hipóteses. E, a partir desse processo, é fundamental que os estudantes consigam estruturar esses dados. Como é que se estrutura esses dados? Nesse sentido, por exemplo, a escrita é muito importante, quer dizer, relatar o que se observa, estruturar as ideias num texto coeso, num texto organizado, apresentar essas informações de diferentes maneiras, de diferentes mecanismos, por exemplo, gráficos, tabelas, infográficos, pequenos vídeos e tal, vai fazendo com que os estudantes se apropriem dessas ferramentas e, a partir disso, então, passem a entender que os dados, eles são evidências para que a gente possa construir conhecimentos e que esses conhecimentos não estão finalizados, eles sempre estão sujeitos a novas interpretações, a novas abordagens, a maneiras de serem questionados, dependendo de como a gente estrutura o nosso pensamento, a partir de diferentes referenciais teóricos ou a partir de diferentes abordagens de pesquisa e assim por diante. Quer dizer, entender a dinâmica do conhecimento como sendo algo em constante construção é algo essencial nos dias de hoje. Na perspectiva do professor, temos aqui um grande desafio, que é entender o papel do estudante nesse processo de aprendizagem. Eu acho que não só em relação aos eixos estruturantes, mas em relação a toda a reforma do ensino médio, a ideia é que o estudante entre no centro dos processos de aprendizagem. Isso significa, professor, um desafio que é entender o seu papel nesse processo da aprendizagem dos estudantes, quer dizer, entender o quanto ter processos ou ações que levem o estudante a questionar sobre os seus próprios conhecimentos, a entender a importância da construção do conhecimento para o seu próprio projeto de vida e assim por diante. Mas existem outros desafios, por exemplo, um deles em relação à própria o grupo de educadores ou a própria comunidade escolar, né? Processos que envolvam investigação científica, que envolvam os outros eixos estruturantes ou que envolvam situações mais complexas de aprendizagem, envolvem um trabalho coletivo mais sistematizado e organizado, o que significa que nesse processo há um desafio que não é só do professor enquanto indivíduo, mas também enquanto coletivo que atua com um grupo de estudantes que muitas vezes não está exatamente com aquele professor naquele momento, mas
na perspectiva da escola, se a gente pensar ao longo de 3 anos no ensino médio, em algum momento esse professor vai estar interferindo nesse processo de aprendizagem dos estudantes. Portanto, constituir um grupo de professores que atua de forma mais colaborativa no ambiente escolar é extremamente importante para que esses processos possam se desenvolver. Que situações são situações propícias para o desenvolvimento de investigações científicas? Situações que considerem a realidade da escola e dos estudantes. Então, nesse sentido, por exemplo, sob o ponto de vista de algum tipo de investigação envolvendo questões ambientais ou processos físicos, químicos ou mesmo processos sociais ou biológicos. É importante, por exemplo, que esses processos investigativos estejam articulados e antenados com a realidade dos estudantes. Então é importante que se escolha temas, situações a serem investigadas, que os estudantes reconheçam como sendo situações que tenham importância para a sua vida ou que de alguma forma eles consigam reconhecer essas situações como sendo situações que de alguma forma a maneira como eles estão estudando e tal, tenha um certo impacto no conhecimento que eles produzem. Um outro aspecto importante nesse processo de investigação científica é entender que ela se dá em etapas e a longo prazo. Então, é importante um planejamento prévio, é importante um planejamento das etapas e da sequência dessas etapas. Então, por exemplo, pensar em processos de meses, de bimestres, semestres ou mesmo processos que levem o ano inteiro. Um terceiro aspecto a se considerar no planejamento de situações que envolvam a investigação científica diz respeito ao uso de materiais. Muitas vezes se coloca na questão da disponibilidade de materiais ou de um ambiente propício à investigação científica as limitações para que isso ocorra no ambiente escolar. Muitas vezes se quer um ambiente de laboratório apropriado ou materiais que muitas vezes são, não digo inacessíveis, mas de difícil acesso tanto para os estudantes quanto para as escolas. É óbvio que se tiver ambientes estruturados, melhor equipados, é possível a realização de processos investigativos, mas isso não é um pré-requisito essencial. É possível estruturar, e eu acho que hoje a gente tem diferentes exemplos, a gente tem trabalhos, a gente tem referências e tal, que nos mostram que é possível utilizar uma série de equipamentos baratos, uma série de materiais de fácil obtenção para o desenvolvimento de diferentes processos investigativos. Planejar investigações científicas que envolvam professores de diferentes áreas, de diferentes componentes curriculares, é extremamente rico para os estudantes. Possibilita, por exemplo, que os estudantes consigam dialogar a respeito de um determinado fenômeno, a respeito de um determinado procedimento, com diferentes visões que os diferentes professores e as diferentes áreas propiciam. Então, na medida do possível, pensar em processos de investigação científica que envolvam diferentes áreas do conhecimento, que envolvam diferentes professores, é uma forma de enriquecer em muito o desenvolvimento de habilidades nos estudantes. É interessante perceber que em qualquer área do conhecimento, os estudantes do ensino médio devem ter a oportunidade de desenvolver habilidades ligadas ao pensamento e ao fazer científico. E, claro, utilizar todo esse conhecimento para o desenvolvimento e a melhoria de sua vida e de sua comunidade. Vamos ver como isso já está acontecendo? No próximo vídeo, você pode ver uma aula comentada de um professor que já tem trabalhado as habilidades desse eixo. Não deixe de conferir!